Meu querido diário. Não. Minha matemática querida. Não. Meu diário de matemática. Não. Eu vou mostrar pra vocês meu portfólio de matemática, mas antes eu gostaria de falar 3 coisas. Primeiro, eu adoro matemática. Segundo, eu nunca fiz um portfólio. E terceiro, eu adoro edição de vídeo. Por isso o portfólio em vídeo, pra ficar mais divertido pra mim trabalhar. Então, vamos fazer uma introdução para poder começar a explicar a vocês como é que vai funcionar meu portfólio. Dia 19 de fevereiro começaram as aulas no meu Instituto Federal, o Instituto Federal de Ciências e Tecnologias de Campos do Osório, Rio Grande do Sul. É isso aí. No dia 21 de fevereiro, sim, que começou minhas aulas de matemática com uma nova professora, Aline Silva de Bona. Não era mais o Fernando Rodrigues, que nem era no passado, a gente mudou de professor. Mas como que vai funcionar esse meu portfólio? Vai ser basicamente, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu nesse nosso primeiro trimestre, todos os conteúdos adquiridos e absorvidos por mim, como que eu fui, uma reflexão e uma autoavaliação minha, e também irei resolver alguns exercícios das nossas listas e provas trabalhadas nesse trimestre. Meu nome é Richard Espíndola e esse é meu portfólio de matemática do primeiro trimestre de 2018. Foi tipo uma propaganda agora. Então, o que vamos trabalhar primeiro nesse nosso portfólio? Eu vou mostrar para vocês as relações métricas do triângulo retângulo, que é basicamente conseguir descobrir os comprimentos dos lados e alturas do triângulo somente tendo algumas informações. Eu vou mostrar um exercício para vocês, para ficar um pouco mais prático de vocês entenderem, ver se vocês conseguem entender como eu entendi. Eu achei um conteúdo até bem de boa de entender, eu já tinha aprendido isso no 9º ano, então para mim foi bem fácil de conseguir absorver isso. Vamos fazer o exercício? Então, como eu já disse, a gente vai fazer um exercício de relações métricas do triângulo retângulo. Também é dito, foi o primeiro conteúdo que a gente teve no nosso primeiro trimestre. O primeiro passo é a gente ter essas 4 fórmulas fixas aqui, que é c ao quadrado igual a vezes m, b ao quadrado igual a vezes n, e h ao quadrado igual a e vezes n, e a vezes h igual a b vezes c. Uma coisa que a gente também pode usar é o famoso Euclides, Pitágoras, que quando tiver um triângulo, uma parte do triângulo que forme 90 graus em algum dos ângulos, seja retângulo, a gente vai poder usar ele para calcular. A gente vai hipotenusa e os 2 cabeças. Mas a gente não vai precisar dele, por enquanto. O segundo passo que a gente vai fazer é numerar ou letrar, não sei, botar a letra em cada um dos lados do triângulo. O C sempre vai vir acompanhado do M, e o B sempre acompanhado do N, e o A vai ser a soma do N com M. Ah, mas tem o H também. Todo mundo sabe que o H é a altura, então... Altura. Tá. Agora o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir esse X. E esse X se encontra na letra M. A gente vai ver alguma fórmula que a gente tem o A e o B e precisa somente descobrir o N. Então tem que ter essas 3 na fórmula. A gente tem essa aqui. B ao quadrado igual a vezes N. O que a gente vai fazer? Substituir cada letrinha por cada númerozinho, cada X e tudo mais. Então, B ao quadrado é o mesmo que 6 ao quadrado. A é a mesma coisa que 12. E X é a mesma coisa que N, então 12x. 6 ao quadrado, o que está aqui? 36 igual, não é 3 sextos, não, 36 igual a 12x. Portanto, x igual a 36 multiplicado por 12, certo? E x é 13, porque 36 dividido por 12 é 13. Então, a gente descobriu que esse valor aqui é 13. Caso a gente quisesse descobrir algumas outras coisas, a gente já saberia que esse m valeria 9, se precisasse saber, porque 9 mais 3 é 12. E a gente poderia usar outras equações ainda para poder descobrir tanto o h quanto o c. E depois até fazer o perímetro, a área, isso aqui, daí já é um conteúdo
pouco mais avançado. Mas o que a gente queria saber é o x, aquele pedacinho aqui, que a gente conseguia descobrir. Então estamos felizes, né? Obrigado. O segundo conteúdo que a gente aprendeu nesse primeiro trimestre foi razões trigonométricas. É basicamente um triângulo com os comprimentos e os ângulos que eles formam entre os dois lados. Com esse ângulo a gente consegue descobrir o comprimento e com o comprimento a gente consegue descobrir o ângulo. Um complementa o outro. Isso aí já foi um pouquinho mais difícil pra mim porque eu nunca tinha trabalhado nem com seno e com cosseno. Alguns amigos meus, colegas, aprenderam isso no 9º ano, mas eu não aprendi. Algumas coisas a gente aprende, outras não. É assim esse fundamental público, né? Brincadeiras à parte, eu vou mostrar pra vocês um exercício para ver se vocês conseguem entender. Basicamente a gente tem que saber os senos de 30, 45 e 60 graus, que são os padrões, que a gente tem que saber sempre, até para concurso e Enem. Sabendo esses, o resto ele sempre vai te dar no enunciado do exercício. Vamos fazer um exercício? Então, galerinha, agora um exercício de funções trigonométricas. Aqui a gente tem um triângulo e aqui a gente tem uma informação que eu mesmo botei, porque o seno de 30 graus é igual ao meio. É um exercício bem fácil, por isso que eu escolhi fazer. Aqui. A gente vai fazer as contas básicas de funções trigonométricas. Que o seno do alfa, esse aqui é o alfa, tá? Isso é um alfa. O seno do alfa é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, o seno de 30 graus, que é meio, é igual a o cateto oposto, que é o oposto ao ângulo, por isso o oposto, é igual a 10 sobre A, que é a hipotenusa. Ou seja, a gente pode simplificar também como 0,5 igual a 10A. Ou seja, A é igual a 10 dividido por 0,5. 10 dividido por 0,5 é, se fosse 10 dividido por 1 seria 1, 10 dividido por 0,5 é 20. Isso. A é igual a 20. Vamos ver se dá certo. 10 dividido por 20 é 0,5. É o mesmo que você tem. Então tá certo, nosso A é 20, nosso exercício está resolvido. Desculpa, mas a gente tem que descobrir o seno. Eu peguei abandonando o exercício antes de terminar. Eu vou apagar aqui porque não nos interessa mais. A gente já sabe que o nosso A é 20, certo? Certo. E agora você volta a descobrir o nosso Si. A gente pode usar o famoso tio Pit e a Pitágoras. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual aos dois catetos ao quadrado somados. A hipotenusa ao quadrado é 20. 20 ao quadrado é igual a C, esse C aqui, ao quadrado mais 10 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 400 é igual a C ao quadrado mais 100, que é 10 ao quadrado. Então, 400 é igual a... Opa! Então, C ao quadrado é igual a 400 menos 100. Certo? C ao quadrado igual a 300. Portanto, C igual a raiz quadrada de 300. Qual a raiz quadrada de 300? Eu não sei. Deixa eu ver. Raiz quadrada de 300 é 10 sobre 3. 10 raiz de 3. Porque a gente tem que fatorar, certo? Não sei fatorar direito, toma, dê certo. 300 dividido por 2, 150. Dividido por 2, 75. Dividido por 3, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Aqui, a gente conseguiu... Não sei fatorar... Sai 2. Sai uma perninha de 2, sai uma perninha de 5, 2 vezes 5, 10. Isso, é como se fosse 3, como se fosse 2 vezes 5. 2 vezes 5 raiz de 3, porque quando ele sai fora, um casal de mesmo número fica um número fora da raiz. Tudo que conseguir somar um par, como é raiz quadrada, sai fora da raiz. 2 vezes 5, 10, 10 raiz de 3. Legal, eu sabia fatorar. O terceiro conteúdo que a gente aprendeu nesse primeiro trimestre
foi o círculo trigonométrico. Primeiro a gente teve uma aula bem divertida com uma professora, ou formanda da professora Aline. Eu não sei direito se ela ainda é aluna ou ela já se formou. Ela foi lá para nos ajudar a auxiliar, na verdade, a fazer esse nosso círculo trigonométrico. Que é esse aqui, ó. É numa folha de papel milimetrado, acho que esse é o nome certo, onde a gente tem um círculo com todos os valores de ângulos, de 30 graus até 360 graus. Isso a gente pode usar como consulta na prova para poder pesquisar e ficar mais fácil de saber o seno, o cosseno e a tangente desses tais ângulos que eu já citei. Normalmente eles andam de 15 em 15 graus, que são os mais padrões, como a gente tinha falado no conteúdo anterior, certo? Mas eu vou mostrar um exercício que a gente fez baseando-se nesse círculo trigonométrico, que é para saber quando tem um valor de seno e um valor de cosseno que sejam iguais no mesmo ângulo. Um lado esteja igual, né? Uma equação, uma esteja igual do lado do outro. Vamos fazer esse exercício para ver se vocês conseguem entender melhor? Então, eu já mostrei para vocês esse círculo trigonométrico, para vocês, certo? E a gente vai usar para utilizá-lo para resolver esse exercício. O que a gente tem que fazer? Achar algum grau em que o valor de seno seja o mesmo valor de cosseno. A gente vai basicamente por chutes até achar o resultado. Vamos começar por 30 graus, que é o ângulo mais padrão e o menorzinho. O seno de 30 graus é meio, ó. 30 graus é meio. E o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Esses dois são iguais? Não precisa nem perguntar, né? Não são. Então a gente passa para o próximo, vamos ir até acertar. 45 graus. O seno de 45 graus é o quê? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Opa! Raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 sobre 2? Sim, né? Com 2 números iguais. Então, o alfa se adequa sendo 45 graus. Quando for 45 graus, eles vão estar iguais, emparelhados de um lado e do outro. Agora vamos ver isso aqui que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado. A gente tem que achar algum valor de ângulo, que aquele ângulo mais 90 graus, o seno daquele ângulo mais 90 graus seja o mesmo que o cosseno. Vamos começar novamente pelo 30. 30 é o alfa. A gente vai escrever aqui para a gente se lembrar. Alfa é 30. 30 mais 90, 120. A gente vai ver o valor de seno de 120. O círculo trigonométrico. O seno é o que é? O seno é raiz de 3 sobre 2 de 120. E o cosseno de 30 graus porque não tem os 90. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. São iguais? São iguais. Então, se são iguais, eles são iguais e está resolvido o exercício. O alfa vale 30 graus. Podem ter outros valores que caigam. Aí vai como você achar algum. Sempre tem 2 ou 3, mas daí tu que decide. Depois da gente ter criado esse círculo trigonométrico que eu citei recentemente, a gente fez ele no GeoGebra. Também com essa professora, formanda, não sei, a amiga, deve ser amiga, aluna da professora Aline, que nos auxiliou para fazer isso. O GeoGebra, ele é uma ferramenta onde a gente consegue construir gráficos, círculos e muitas outras coisas, até formas geométricas no nosso computador. É uma aplicação muito interessante. A gente foi para um laboratório do IFE para poder aprender melhor e conseguirmos fazer. E eu achei mais divertido até que o círculo trigonométrico. Sendo que nas duas eu consegui a nota 1. Nota máxima, né? Que era 1. Vou pensar que é 1 de 10, né? Não. Valia 1 e eu consegui tirar 1. Eu fui muito bem nas duas avaliações. Me ajudaram a conseguir alguns pontos extras. Mas o GeoGebra foi basicamente isso. Uma aplicação para a gente conseguir fazer o círculo trigonométrico no computador. Depois a gente aprendeu rasamente o soma e subtração de arcos. Eu não vou nem citar pra vocês porque nem eu entendi direito. É uma autoavaliação, reflexão minha. Sinceramente eu não entendi direito porque foi bem no dia antes da prova. Numa aula antes da prova. Eu estava preocupado em estudar e fazer lista de exercício e não conseguia adquirir bem esse conteúdo. Mas ele não fazia parte da ementa, eu acho. Pelo menos não era pra gente estudar porque eu não cairia na prova. E depois, 2 dias depois, a gente teve nossa primeira prova. Ai meu Deus, como é que vai ser essa prova? Eu fui bem, eu tirei 8.
Só que houve alguns problemas por causa que a professora... Essa cadeira tá rangendo. A professora mandou um e-mail dizendo nossas notas e disse que eu tirei 4,7. E eu pensei, não, eu não fui tão mal na prova, não posso tirar 4,7. Não, o que eu fiz? Não, não tirei 4,7. Quase que eu comecei a me mutilar, não, tô brincando. Mas daí chegou no outro dia, a professora entregou a prova e eu tirei 8. Bem que eu pensei, eu não poderia ter ido tão mal, porque sabe quando tu faz a prova e tu sabe que tu, pelo alguma nota, tipo, eu sabia que com 7, 7,5 eu tinha tirado, entendeu? E muitos alunos estavam reclamando da prova. E mesmo eu tirando 4,7, eu não reclamei, por causa que eu pensei, não, a prova até que estava de boa de fazer, não estava tão difícil. Sendo que estava um pouco extensa, mas complicada não estava. Ainda nos conteúdos da primeira prova, nós fizemos um trabalho, que era um trabalho de aplicação. Era explicar razões trigonométricas ou relações métricas do triângulo retângulo, ou até o círculo trigonométrico, em alguma aplicação do dia a dia. Alguns escolheram astronomia, outros esportes, outros diversos assuntos, não sei o que. Fizeram até de rampa de escola, que eu achei bem legal, para saber quando que a rampa está inclinada o suficiente ou não. Tudo isso com razões trigonométricas. Eu escolhi o movimento oblíquo, que eu já tinha aprendido na aula de física do ano passado, então foi um pouco mais de boa de eu conseguir entender, né? Eu falo de boa, um pouco mais fácil, entendeu? O movimento oblíquo é basicamente isso. A gente tem aqui o nosso chão e uma bola faz isso. Só que nesse redondo que fez aqui, a gente tem os nossos ângulos, que é o alfa, o beta, tanto faz o nome. A gente tem o nosso ângulo para saber o quanto que ele subiu, o tempo de subida e o alcance máximo que ele vai fazer chegar no chão. Por isso que a gente tem a nossa planitude aqui, e subindo, isso aqui poderia ter se equivaler a um triângulo se fechasse assim, entendeu? Por isso que a gente tem os nossos ângulos para descobrir o seno e o cosseno e poder aplicar nas funções de segundo grau para poder descobrir as coisas que eu já citei anteriormente. Depois de ter passado a prova e o trabalho, a gente começou um novo conteúdo, que era funções trigonométricas. Aí fica um pouquinho mais complicado. Eu não fui no primeiro dia de aula porque eu estava viajando e cheguei no segundo dia pensando, meu Deus, o que é isso? Mas até que foi bem de boa de aprender. Funções trigonométricas é funções onde tem os valores de seno e cosseno e eles ficam andando assim, num padrão. Certo? No gráfico, claro, porque toda função tem o seu gráfico. Daí tem a lei da função, a amplitude, que é o valor máximo e o valor mínimo, que tem a diferença entre eles. Tem o período, que é quanto que demora para formar os 360 graus. E diversas outras coisas. Mas eu vou mostrar um exercício para vocês, para ver se vocês conseguem entender mais ou menos como é que funciona essa função trigonométrica. Ver se fica mais fácil de entender. Então, temos aqui exercício de função trigonométrica. O que ele quer descobrir? A lei, período e amplitude. A lei a gente vai fazer assim. Primeiro a gente começa com um eixo de simetria, que é aonde tem a mesma quantidade para cima e a mesma quantidade para baixo, que é o zero, porque tem 5 para cima e 5 para baixo. Depois a gente vai botar mais ou menos, conforme o gráfico estiver concordado ou descomportado respectivamente. Ele está comportado porque ele sempre começa subindo para cima conforme o gráfico do seno original. 0 mais 5, a gente vai botar o vezes o seno. O que vem depois? A gente vai ter que pegar algum valor de x que multiplicado por 90 dê 60. Porque esse ponto aqui, o original, seria 90 graus. E agora se transformou em 60 graus. Então a gente vai fazer assim. 60, algum valor que multiplicado por 90 dê 60. Ou seja, é a mesma coisa que fazer x igual a 60 dividido por 90. Simplificando, 6 sobre 9 e 2 sobre 3. Porque aqui eu dividi por 10 e aqui eu dividi por 3. Deu para entender mais ou menos? Então, a gente sempre vai fazer ao contrário. Se aqui está dividindo por 2, se aqui está 2 sobre 3, aqui a gente vai botar 3x sobre 2. Porque quando a gente for transformar para chegar a 60 graus, a gente também vai fazer o inverso. A gente também vai fazer o inverso. Essa é a nossa lei da função. O que ele quer saber agora? O período, que é o valor daqui até aqui, que seriam os 360 graus originais. Quanto que tem nesses 360 graus, em vez dos 360 graus? A gente sabe que até esse ponto dá 60 graus. Até aqui, 120, 180 e 240. Porque eles seguem em uma quantidade de eixos padrão. A gente sabe que o período é 240 graus. Só que, não pode deixar em graus, tem que ser em pi, porque não sei.
Então a gente sabe que 180 graus é igual a 1π. 240 graus é igual a quê? Então, x é igual a 240, isso é exatamente x igual a 240 dividido por 180, que é invertendo. Então, x é igual a 24 sobre 18, que é o mesmo que 3 sobre... que é o mesmo que 4 sobre 3. Porque aqui a gente dividiu por 10 e aqui a gente dividiu por 8. Por 6. Estou ruim hoje. Dividindo por 6. 24 por 6 é 4. 24. E 18 dividido por 6 é 3. Então a gente sabe que o nosso período é 4π sobre 3. A amplitude é o valor que vai até em cima e o valor que está embaixo somado. É o final do gráfico até o inicial. O valor é 10. 5 mais 5, 10. E esse foi o exercício de funções trigonométricas. E chegou a prova 2. Prova de funções trigonométricas. E agora? Tirei 8 também. Sim, muita coincidência. 8 nas duas provas. Foi bem, tá? Tô com 8 no trimestre, isso é certo. Claro, eu quero uma notinha boa no portfólio, né? Daí minha nota é melhor, achar com os pontinhos esses, mas enfim. A nossa prova foi bem tranquila de fazer, foi somente 2 tipos de exercício. O que eu já citei, que a gente tem o gráfico e tinha que descobrir as coisas, e o que dava a lei da função e a gente tinha que formar o gráfico. É basicamente fazer o contrário do que a gente fez no exercício anterior. Depois da prova, a gente teve um trabalho em lista. Eu era em dupla, eu fiz com o meu colega Maurício, né? Como sempre. Daí a gente tinha que fazer exercícios um pouco mais aprimorados que o da nossa lista de exercícios de preparação para a prova. Tinha que saber outras coisas diversas para poder realizar a lista de exercício. E agora eu tô gravando, né? Porque nas últimas aulas a gente estava tendo geometria plana. Sim, segundo trimestre, no primeiro trimestre. A gente adiantou o segundo trimestre com geometria plana. Eu não vou falar nada pra vocês de geometria plana, porque fica pro próximo portfólio, tá? Então, esse foi meu portfólio de matemática, mas antes de terminar eu quero fazer uma autoavaliação minha, sendo que eu já fiz em cada conteúdo que a gente teve, mas eu achei muito simples, muito simples não, porque sempre tem uma complicação, mas eu achei bem legal de trabalhar e bem interessante os conteúdos abordados pela professora. Já vim. O que eu tava falando? A autoavaliação minha eu achei muito de boa de trabalhar todos os conteúdos. Então esse foi meu portfólio. Eu não sei se está faltando alguma coisa, eu tentei ser o máximo de... Tentei ser o mais claro possível e fazer vocês entenderem. Vocês, caso alguém veja. E a professora também, que ela entenda o meu lado como aluno, de como foi aprender e como foi pra mim aprender tudo que eu aprendi. Ficou confuso? Ficou, mas deu pra entender. Então, eu espero que deixe seu like, se inscreva no... Não é YouTube isso, né? Obrigado. Esse foi o meu portfólio. Meu nome é Richard Spínola.